paz do Senhor para todos os nossos irmãos, principalmente aos alunos da classe Abraão, na Escola Bíblica Dominical, aqui na sede. Deus abençoe, estou com saudade de todos vocês, mas se Deus quiser, logo logo passaremos essa fase e nos encontraremos aos domingos pela manhã, para a Escola Bíblica Dominical. Na aula passada, a aula de número 2, a lição de número 2, fixamos bem o conceito de doxologia como aquela explosão de alegria, de satisfação em glória, pelas bênçãos espirituais que a nós foi dada pelo nosso Deus, em Jesus Cristo, seu Filho. Muito boa aula, muito bom conteúdo. Deus abençoe o pastor Márcio, continue nos abençoando assim com a ministração da palavra de Deus. Para hoje, 19 de abril de 2020, a lição de número 3 traz como título Eleição e Predestinação. Por favor, ao estudar esse conteúdo, se desligue um pouquinho das outras coisas, porque ele é muito importante, mas ele exige muito da sua atenção. Amém? O textuário está em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. E a verdade prática que diz assim: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então vocês percebem pela verdade prática e pelo textuário que é um assunto que exige muito da sua atenção, tá bom? Então tenham uma boa aula, Deus abençoe, e qualquer dúvida pode nos procurar, pode procurar o pastor Márcio também, e bons estudos. Deus abençoe, um abraço, com saudade. Ao final da aula o pastor Márcio também estará orando e abençoando a nossa vida, a sua vida e a nossa igreja. Amém? Deus abençoe e um grande abraço a todos. A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. Mais uma vez, estamos iniciando mais um vídeo referente à Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de São Miguel Paulista, aqui na Igreja Sede, referente ao dia 19 de abril de 2020. Eu espero que estejam todos os nossos irmãos e irmãs, todos bem, de saúde, todos em paz, todos gozando da paz, da tranquilidade de Deus, nesses dias difíceis, mas que Deus esteja sustentando a cada um, protegendo e cuidando da vida de vocês. Espero de todo o coração que vocês estejam bem. Conforme falei, estamos agora estudando nesse trimestre a Epístola aos Efésios. Epístola aos Efésios, a revista, tem como assunto a Igreja Eleita e por base, esse é o título, mas o estudo é o livro ou a carta aos Efésios. E nesse dia 19 de abril, a lição 3, que tem por título Eleição e Predestinação. Eleição e Predestinação. Irmãos, na aula passada, nós estudamos o capítulo 1, dos versículos 3 a 14, falando das bênçãos espirituais que Paulo, naquela doxologia, explodindo em louvor e adoração a Deus, ele fez essa doxologia do capítulo 1, versículos 3 a 14, que é um hino, vamos dizer assim, uma oração, um hino de glórias a Deus pelas bênçãos espirituais que Deus nos concede. E na lição de hoje, nós estamos retornando ao mesmo texto. Não saímos desse texto, Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 14. Mas agora, para entrar no estudo de um detalhe, eu diria,
teológico, ou algo que é muito debatido nas redes sociais, principalmente nos meios acadêmicos, nas escolas, nos cursos de teologia, e, como disse, nas redes sociais, esse assunto eleição e predestinação, e tem sido motivo até, infelizmente, de crentes até brigarem, se ofenderem por causa desse assunto. Coisa que não há motivo para isso, é exagero, é um comportamento de pessoas que, infelizmente, precisam crescer um pouco, podem até estar desenvolvendo conhecimento, mas precisam crescer um pouco na graça de Deus. Não há motivo para ofensas ou disputas, porque esse assunto, eleição e predestinação, não é um tema chave, vamos dizer assim, para a salvação. Nós vamos ver na lição de hoje que há duas linhas de pensamento, de interpretação sobre esse assunto, que é um assunto bíblico. A Bíblia fala sobre eleição e predestinação, mas há duas principais correntes de entendimento diferentes uma da outra, simplesmente são formas de tentar entender algo que é complicado, mas não podemos nem dizer que um ou que outro vai para o inferno porque discorda ou pensa diferente do outro. Esse é um assunto que, vamos dizer assim, eu diria até que tem mais a ver com a curiosidade humana do que com a edificação mesmo. O que importa é a crença no sacrifício de Cristo para nos salvar, no reconhecimento do pecado, na crença em céu e inferno, e na crença na graça de Deus, no sangue purificador de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que é chave, é isso que importa. Agora, esse assunto eleição ou predestinação, eleição e predestinação, não é um assunto que vai influir na tua salvação. Não é. Então, eu vou aqui estudar com vocês, com base no que a Assembleia de Deus, que é a denominação que nós seguimos, que a Assembleia de Deus adota, segue, e minha intenção não é debate, não é questionamento, nada. É esclarecer para vocês as linhas de pensamento, mas principalmente o que nós, Assembleia de Deus, seguimos. Amém? Então, que seja uma lição não para debate, mas para paz entre todos. Primeiro, por que nós voltamos ao Efésios capítulo 1, nos versículos 13 a 14? Porque há alguns versículos com expressões que mencionam eleição e predestinação e que a partir daí é que geram, junto com outros textos bíblicos, todo esse debate. Então, no versículo 3 e 4 de Efésios capítulo 1, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Por isso eu destaquei, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Essa expressão é que causa muito debate, se Deus nos escolheu previamente ou não. Vamos entrar em mais detalhes. Também o versículo 5. E nos predestinou, novamente esse destaque, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Também no versículo 11 de Efésios 1 diz: Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, destaque no predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Esses são os versículos, por isso que retornamos, por causa dessas expressões, nos elegeu antes da fundação do mundo, nos predestinou, fomos havendo sido predestinados, esses termos que geram o assunto da lição de hoje.
Um outro texto para somar a isso é Romanos, capítulo 8, que diz, versículo 29 e 30, porque os que dantes conheceu, também, destaque, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, meus irmãos, percebam que a dúvida com essas expressões tem a ver com predestinação, livre-arbítrio, e por trás disso está aquela ideia, afinal, existem pessoas que Deus assim escolheu e estão predestinados à salvação, aquela famosa frase, uma vez salvo, sempre salvo, não importa o que faça. Então Deus escolheu alguns e esses alguns já estão garantidos à salvação porque estão predestinados, eleitos e predestinados antes da fundação do mundo. Então isso está certo, e outros estão então destinados à condenação. E o livre-arbítrio nessa história? Então o ser humano não tem escolha, ele não tem opção, é Deus que escolheu e acabou. Então são esses os pontos de debate, o ponto de dúvida que há no meio teológico e onde se discute muito, e é o que nós vamos ver então nesta lição. Eu quero primeiro então definir alguns termos. O primeiro termo é eleição. Eleição, no dicionário, significa ato de eleger, escolha, opção, preferência, predileção. Ou seja, a eleição é o que vocês conhecem até no nosso país, não é? A escolher alguma pessoa. Então, entre pessoas, a eleição significa que entre vários candidatos, um é escolhido e aquela pessoa assume um cargo político. Então, a ideia de eleição é justamente a ideia de escolha. A principal palavra aqui, sentido, é eleição, quando a gente vê na Bíblia, é escolha, esse sentido de escolher. Nesse sentido, a eleição, na Bíblia, nós temos alguns sentidos. O primeiro deles é a eleição de Israel como povo de Deus, ou seja, Deus escolheu, a gente vê na Bíblia que Deus escolheu Israel para ser o seu povo, é o povo escolhido dele. E isso é uma escolha de Deus. Realmente, entre todos os povos, Deus escolheu Israel. Isso, então, foi uma eleição, não uma votação, eleição no sentido de votação, mas no sentido, novamente, de escolha. Entre todos os povos, Deus escolheu Israel. E nós vemos essa eleição na Bíblia, a eleição de Deus, Deus escolheu Israel. Um outro sentido na Bíblia é a eleição de alguns indivíduos para desempenhar um ofício, uma atividade para Deus. Então, Deus também escolhe e capacita algumas pessoas, entre todos os seres humanos, para algumas atividades específicas. Então, essa escolha de Deus, ele chama, e a Bíblia mesmo fala, deu alguns para apóstolos, profetas, pastores, enfim, ele escolhe algumas pessoas e capacita. Isso é uma espécie de eleição, ou seja, uma escolha. E na Bíblia nós também encontramos um terceiro sentido, que é a eleição de indivíduos para serem recebidos como filhos de Deus, ou seja, em outras palavras, os eleitos para a salvação. Então, uma coisa que é consenso, vamos dizer assim, de todos, é que existem os eleitos, os salvos. Quem são os salvos? São os eleitos de Deus. Sim, existem então aqueles escolhidos que são salvos. Existe, mas calma um pouco, você vai olhar e falar assim, o pastor então está falando que Deus já está dizendo que Deus escolheu alguns e acabou, e uma vez salvo, sempre salvo. Não, calma, vamos aos conceitos, entenda bem as coisas. O que eu estou dizendo é, as pessoas
que salvos, os salvos em Cristo, a Bíblia deixa clara que esses são os eleitos de Deus. Todos os salvos são os eleitos de Deus. Guarde isso. Todos os salvos são os eleitos de Deus. Amém? Todos os salvos são os eleitos de Deus. A predestinação, um outro conceito, eleitos ou escolhidos, né? A predestinação significa predeterminado, destinado de antemão, previamente decidido. Ou seja, a predestinação traz essa ideia de algo previsto, algo que já está determinado o que vai acontecer, pré-determinado, ou seja, antecipadamente já tem o destino certo, o que vai acontecer. Esse é o sentido de predestinação. No Novo Testamento, nós vemos passagens onde fala da predeterminação por parte de Deus dos acontecimentos da história do mundo. Deus intervém na história. Então, existem coisas na história que Deus já, de antemão, já tinha isso estipulado. Haja vista as profecias, por exemplo, se as profecias do Antigo Testamento falavam de a vinda de Cristo, então isso já estava pré-determinado. Cristo viria, ninguém sabia a data, quando, mas era o que ia acontecer. E assim a Bíblia fala de coisas na história que Deus intervém e tem coisas programadas. Mas tem também o sentido de predestinação acerca do destino final dos indivíduos, especialmente em relação à salvação. Então, a Bíblia também fala da predeterminação das pessoas em relação à salvação. Então, dito os termos, e voltando, então, eleição tem o sentido de escolha, principalmente eleição, o sentido de escolha. Predestinação, o sentido de pré-determinado, assim, destino já traçado, o destino final já traçado previamente. Então, como se relacionam esses termos eleição e predestinação? Na frase, predestinação é o destino dado por Deus aos eleitos. Estou falando agora tudo no sentido bíblico. Predeterminação é o destino dado por Deus aos eleitos. Então, os eleitos, os salvos, todos os salvos, são os eleitos de Deus. Os salvos são os escolhidos de Deus, são os salvos. E esses salvos, eles têm, sim, um destino pré-determinado. Ou seja, Deus escolheu um povo para a salvação, e ele, ao escolher essas pessoas, esses escolhidos, esses eleitos, não estão assim, vamos ver o que vai acontecer, aguardar algo que ninguém sabe o que vai acontecer. Os eleitos de Deus, o destino está predestinado. E qual que é o destino dos eleitos de Deus? A salvação, a glória eterna, a vida com Cristo. Isso é garantido. Por isso que a doxologia, esse grande louvor de Paulo, é porque essa tranquilidade que ele tinha, que Deus escolheu a igreja, escolheu pessoas, os salvos, e esses salvos garantidamente já têm o seu destino pré-determinado, ou seja, a salvação. Então, é esse o vínculo que há entre predestinação e eleição. Predestinação é o destino dado por Deus aos eleitos. Os eleitos, os salvos, qual é o destino? A salvação, a glória eterna, a vida eterna. Tá? Então, quanto a isso, quanto à ideia de eleição e predestinação, isso é um consenso geral, a Bíblia fala sobre isso. É bíblico, existe na Bíblia. O que há de divergente?
Onde que começa o problema? A divergência está sobre a base da eleição e predestinação. A base da eleição e predestinação. Eu vou explicar isso um pouco melhor. Porque existem duas linhas de entendimento, de interpretação sobre essa eleição e sobre essa predestinação. Todos concordam que existe a eleição e a predestinação, mas existe uma base para isso e uma base de entendimento. E esse entendimento há duas linhas chamadas calvinismo e arminianismo. Calvinismo é uma linha de pensamento que foi pensada por um teólogo chamado João Calvino. Esse João Calvino viveu na França de 1509 a 1564, faz muito tempo. Então, o João Calvino, ele é o idealizador de uma linha de interpretação sobre esses conceitos de eleição e predestinação, que por causa do nome dele, João Calvino, veio a se denominar calvinismo. E existe uma outra linha de interpretação sobre eleição e predestinação, que é o arminianismo. O arminianismo foi proposto inicialmente por um teólogo chamado Jacob Arminio. E esse Jacob Arminio, ele viveu na Holanda de 1560 a 1609. E ele foi o que propôs, então ele veio, o seu trabalho teológico foi após a morte de Calvino, e eles, então, todos tinham o mesmo conceito do calvinismo, e Armínio, então, enxergou de uma outra forma esses conceitos de eleição e predestinação. Então, ele propôs uma outra forma de enxergar, de interpretar a Bíblia sobre esses conceitos. E daí veio o calvinismo e o arminianismo. Então, quando eu falo que a diferença está na base, a base desses conceitos de eleição e predestinação, estou dizendo assim, de forma bem resumida. No calvinismo, a eleição e a predestinação têm por base um ato soberano de Deus em sua livre vontade. O que quer dizer isso? Para o calvinismo, eleição e predestinação foi Deus que ele soberanamente, na nossa linguagem mais popular, escolheu e predestinou pessoas à salvação, sem a participação humana, sem escolha humana. Ele simplesmente, entre todos os seres humanos, ele olhou para alguns e escolheu esses alguns para serem salvos, elegeu e predestinou para a salvação, e outros não. Esse é o conceito do calvinismo. Deus, e não há um motivo porque o calvinismo não é por mérito humano. Simplesmente Deus soberanamente, ele simplesmente decidiu, eu escolho, a eleição e a predestinação. Escolho e predestino para a salvação fulano e cicrano, não. É um ato soberano de Deus. E a base da eleição e da predestinação no arminianismo é a presciência divina acerca da fé. Ou seja, no arminianismo, as pessoas são eleitas e destinadas à salvação com base, essa eleição, essa predestinação na presciência, ou seja, Deus antecipadamente, desde a fundação do mundo, ele já, pela sua onisciência, pelo seu poder, já sabia quem, pelo seu livre-arbítrio, escolheria e acreditaria, teria fé na salvação. Então, as pessoas eleitas e predestinadas à salvação, não foi um ato de Deus que escolheu A e não escolheu B. Foi simplesmente porque Deus sabia que A aceitaria o Evangelho
e B não aceitaria. Essa é a grande diferença. Calvinismo, então, a base é Deus escolheu A para a salvação e não escolheu B. O arminianismo diz Deus sabia que A aceitaria a mensagem da salvação, teria fé, e no arminianismo Deus sabia que B não aceitaria. Deus sabia previamente. Então, os eleitos, os escolhidos de Deus, como que ele escolheu? Porque ele já sabia que A aceitaria e sabia que B não aceitaria. Essa é a base de cada um. E aí que está a grande diferença. Todas as duas linhas, calvinismo e arminianismo, entendem e sabem que eleição e predestinação são conceitos bíblicos, mas a diferença está na base. Calvinismo, Deus escolheu A e não escolheu B. Arminianismo, Deus sabia que A aceitaria e Deus sabia que B não aceitaria. Então, quem é o eleito no arminianismo? Os eleitos foram aqueles que Deus já sabia que aceitariam o convite. Tá? Então, vamos entrar um pouco mais em detalhes, falando um pouco do calvinismo. Não vou falar muito do calvinismo, vocês vão entender por quê. O calvinismo, ele tem outros, né? Mas nessa linha que estamos estudando hoje, 3 princípios principais. Um deles é a depravação total humana, ou seja, no calvinismo, o ser humano é pecador e não tem a mínima condição de escolher nada. O ser humano não tem livre-arbítrio, ele não tem condição de escolher a Deus de forma alguma. Então, entra o segundo conceito, que é a eleição incondicional. O ser humano não tem, por estar totalmente depravado, caído no pecado. Então, o segundo conceito, eleição incondicional, então Deus é que escolheu alguns para a salvação e outros não. Por isso que é incondicional. Não depende do livre-arbítrio, não depende de escolha. Deus falou, A é salvo e B não é salvo. E o terceiro conceito é a perseverança dos santos. No calvinismo, que aí entra a ideia de predestinação. Os que Deus escolheu, esses jamais perderão sua salvação. Eles estão predestinados à salvação, no sentido, aí no calvinismo se Deus escolheu, é impossível que essa pessoa abandone a fé. A perseverança dos santos é garantida, porque Deus escolheu, foi um ato soberano, então ele já está predestinado à salvação, porque é impossível. Deus disse, esse vai ser salvo, não tem como ele perder a salvação, ele jamais abandonará. E B vai abandonar não, nem aceitou, então ele, vamos dizer assim, também está predestinado a não ser salvo. Essa é a ideia do calvinismo. E você olha e pensa, pastor, mas essa aí é duro, né? Porque você está pensando assim, nossa, mas que coisa impositiva, então Deus escolheu e quem não escolheu, acabou, a gente tem justiça nisso, não? Irmãos, eu não vou entrar no detalhe de justiça ou injustiça. Essa é uma linha de pensamento do calvinismo e existe uma lista de versículos enorme que dão base aos calvinistas. E existe uma lista de versículos enorme que dão base ao arminianismo. As duas linhas de pensamento não é tão fácil quanto eu estou aqui colocando, é que eu estou colocando da forma assim que está de acordo com reforçando o que a Assembleia de Deus crê. Mas, saiba que num debate teológico, isso aqui rende muito, é muito complexo esse assunto. Mas eu não quero deixar a coisa complexa. Eu quero simplesmente, não quero debater, eu quero ensinar e apresentar para vocês o que a nossa denominação crê e segue. Já adianto para vocês que não é o calvinismo. Ufa, você já ficou tranquilo? Ufa, então, graças a Deus não tem essa aí que se eu não sou salvo, então se Deus não me escolheu, eu já estou condenado para o inferno, não tem jeito. Você está, ufa. Então se você está feliz assim, ótimo. Pode ser que alguém esteja nervoso, falando, esse pastor, não, ele precisa pôr mais argumento nisso. Não, irmãos, não é debate. Irmãos,
novamente friso, isso é uma tentativa de entender coisas bíblicas, a salvação, a chamada soteriologia, em pontos complexos, né? Então eu vou falar sobre a linha da Assembleia de Deus. Não é o calvinismo, não é essa, uma vez salvo, sempre salvo, Deus escolheu A e não escolheu B. Isso não é o que a nossa denominação segue. Qual a base da nossa denominação? Portanto, é o arminianismo, que é a interpretação adotada pela Assembleia de Deus no Brasil, e vocês podem consultar a Declaração de Fé, que é um livro publicado recentemente. As lideranças, os teólogos da Assembleia de Deus se reuniram e definiram todos os artigos de fé da nossa igreja. A igreja que eu falo, não só o Ministério São Miguel Paulista, a Assembleia de Deus no Brasil colocou num livro, num papel, todos os princípios teológicos que a nossa denominação crê. Outros chamam de credo, né? Mas é algo mais extenso do que o credo. E isso se chama Declaração de Fé da Assembleia de Deus. Então você pode até procurar isso ou na internet, está disponível, ou até nas livrarias. No capítulo 10, o capítulo 10 da Declaração de Fé da Assembleia de Deus fala sobre a salvação. E lá, então, não está o termo arminianismo, mas os conceitos que estão descritos lá são do arminianismo, ok? Então, é essa linha que a nossa igreja segue. Então, meus irmãos, vamos entender, segundo o que a Assembleia de Deus segue, alguns conceitos. E aí eu vou entrar um pouco mais no detalhe. Primeiro conceito, do estado humano. Então, nós cremos o quê? Nós, Assembleia de Deus, que o homem nasce degenerado, pecador. E a salvação é unicamente pela graça de Deus, não a mérito humano. Lembra que no calvinismo tem aquele conceito da depravação total, que o homem não tem condição de estar totalmente caído no pecado? Nós também cremos que o homem também está totalmente caído no pecado. O homem é pecador, nasce pecador, e somente pela graça de Deus, não há mérito humano. O homem em si não tem condições de ser salvo. Isso nós cremos também, assim como os calvinistas creem, nós cremos também. Alguns textos, Romanos 5:12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 3, 10 a 12, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um só. Efésios 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, volto ao ponto. Cremos que o homem é pecador, está totalmente degenerado e ele por si só não consegue se salvar. Agora, no calvinismo, existe um conceito que se chama monergismo. Monergismo é a ideia de que a salvação é realizada, conforme eu disse no início, por um ato soberano de Deus. Ou seja, o homem está decaído e, conforme eu falei, no monergismo, que é lá o que pensa o calvinismo, Deus, o homem não tem condição nenhuma e Deus simplesmente determinou, ele resolve do lado dele unicamente escolher os salvos e ele faz tudo. Então ele cria fé, ele regenera, ele justifica, então ele faz tudo. Ele que coloca a fé, ele que faz, vamos dizer assim, ele que faz o homem aceitar a Deus. É ele que coloca essa fé no homem. Essa é a ideia do calvinismo. Mas no arminianismo, ou seja, no que nós cremos, Assembleia de Deus, nós cremos no sinergismo. Olha, uns termos complicados, mas calma. Sinergismo é o conceito da cooperação
entre a graça de Deus e o arbítrio humano. Então, a ideia é que Deus deu ao homem uma graça que lhe capacita a decidir sobre a sua salvação. Lembra que nós cremos que o homem está degenerado, caído, e ele não consegue se salvar. Mas, e aí o calvinismo crê, então, que Deus simplesmente coloca fé, coloca tudo, Deus que faz tudo sozinho, o homem não faz nada. Deus é que coloca fé, Deus é que faz, vamos dizer assim, num jeito mais popular, faz o homem abrir a boca e dizer, sim, eu aceito. É Deus que faz. Bom, o homem não faz nada por si só. Já nós cremos no sinergismo, que é cooperação entre a graça de Deus, que atua no livre-arbítrio. E como ela faz isso? Através, capacitando a graça de Deus, capacita o homem no seu livre-arbítrio. E essa graça é chamada de graça preveniente. Não tem esse nome na Bíblia, não. São conceitos teológicos. Então, essa graça que Deus concede ao homem é uma graça divina que vem antes da decisão humana, antes que o homem se decida. Não é o homem que decide, é Deus que coloca uma graça, a graça que atua, a graça preveniente, que atua no homem. Então, o pecador, ele precisa de ajuda. Por ele sozinho, nós humanos, não conseguimos escolher Deus. Então, Deus atua por meio da graça preveniente, ou seja, uma graça prévia, uma graça anterior, que dá condição ao ser humano exercer o livre-arbítrio, dá condição ao ser humano de escolher, de exercitar a fé para aceitar ou não o sacrifício humano. Então, a cooperação. O homem não tem condição? Não. Mas nós cremos na graça preveniente, ou seja, uma graça que Deus coloca, que dá condição ao homem escolher. Então, é essa graça que capacita o homem a fazer a escolha. Então, não é mérito do homem, porque quem deu essa graça? Deus. Mas aí quem faz a escolha? O homem. Textos sobre isso, João 6:44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, o homem por si só não tem realmente condição nenhuma de escolher a Deus, de buscar a Deus. Ninguém consegue ir a Ele. Só que João 16, versículo 7 e 8 diz: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando vier, o que esse Consolador vai fazer? Convencerá quem? O mundo, a humanidade, do pecado, da justiça e do juízo. Então, esse trabalho do Espírito Santo de convencer é justamente essa ideia da graça preveniente que vem para a atuação de Deus para convencer da graça, do pecado, da justiça e do juízo. Aí, veja, todos aceitam a ação, o Espírito Santo vem, mas todos aceitam o Evangelho? Nem todos. Por quê? Porque aí atua o livre-arbítrio. Deus, então, vem com a graça preveniente, o Espírito Santo que atua para convencer, para mostrar, para nos dar condição de escolher. Sem isso, sem essa graça de Deus, não poderíamos realmente escolher nada. Ninguém consegue ir a Deus simplesmente do nada. Preciso de Deus. Não. É a graça de Deus que vem e nos dá condição, Ele nos capacita a escolher. E diante dessa graça, nós escolhemos se aceitamos ou não. Então entra ali o conceito do livre-arbítrio, que é justamente a possibilidade que os seres humanos têm de fazer escolhas e tomar decisões, de escolher o que vão fazer. Então todo pecador pode arrepender-se e crer pelo livre-arbítrio, e essa decisão vai determinar o seu destino. Cabe a cada um deixar-se convencer pelo Espírito Santo a ser salvo ou não pela fé em Cristo. Vamos a alguns textos. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Percebe que se alguém ouvir, percebe que há aqui no calvinismo diz assim que Deus escolheu e não tem conversa. Deus determinou e acabou. Não há nenhuma atuação. E veja nesse texto, se alguém ouvir a minha voz, está deixando ali, vamos dizer assim, ao livre-arbítrio das pessoas. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Percebe que, de novo, a ideia de escolha? Atos 7, 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Veja aqui, está falando de resistir ao Espírito Santo. Então são esses textos que dão base para esse conceito do sinergismo, a graça preveniente de Deus atuando junto ao livre-arbítrio humano. Então, o homem não consegue escolher, o homem não tem condição de escolher, então a graça de Deus vem para convencer e o homem, então, dá a condição que o homem nunca buscaria. Então, a graça de Deus é a primeira que vem, é a ação de Deus que vem. Mas para o quê? Para determinar, para escolher direto? Não, para dar condição ao homem exercer o livre-arbítrio. Mais alguns textos. Marcos 16 e 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Novamente, a ideia de escolha. Quem crer, quem não crer. Veja que não está aqui a determinação de Deus, está a escolha. Romanos 10 e 9. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Mas percebe que começa com se. Todos esses textos nos trazem a ideia dessa cooperação entre graça e livre-arbítrio. Deixa eu fazer uma ilustração para tentar assim, clarear um pouco essa ação da graça preveniente e o livre-arbítrio humano. Para você entender, imagine que você está num carro, você e um amigo seu, cada um no seu carro, por uma estrada, e acaba a gasolina dos dois carros. Os dois carros de vocês dois param sem gasolina, numa estrada. Aí vem alguém para ajudar vocês e diz o seguinte para vocês: olha, eu também não tenho muita gasolina, assim, nesse exemplo, eu não tenho muita gasolina, o que eu posso fazer? Eu posso pegar um pouco da gasolina e colocar um pouco de gasolina no tanque do carro de vocês dois. Eu posso colocar um pouco. E aí, eu já aviso a vocês, ó, eu coloco essa gasolina, mas ela não dá para você ir muito longe. Só que eu digo a vocês, aqui na frente, na estrada, tem uma saidinha numa estradinha de terra. Se vocês entrarem nessa estradinha, lá à frente tem um posto de gasolina. Tá? Mas vocês têm que sair da estrada, pegar a ruazinha de terra e ter um posto de gasolina, e lá vocês vão pôr gasolina à vontade. Ok? Então a gasolina que eu estou dando é suficiente para vocês chegarem nesse posto. E aí a pessoa põe essa gasolina e, vamos dizer assim, e vai embora. Aí está, eu recebi a gasolina para chegar naquele posto, e o meu colega com outro carro também recebeu. Agora, a escolha é nossa. A pessoa que colocou vamos dizer assim, é um desconhecido para nós. E aí eu posso pensar assim, eu entrar numa estradinha de terra, e se for um golpe para me roubarem? Que nada disso, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pouco de gasolina e vou seguir a estrada, vou continuar e vamos ver, quem sabe eu encontro um posto na estrada. Eu não vou entrar em estradinha nenhuma. Já o meu colega com o carro que está junto comigo, o outro carro, fala o seguinte: olha, sabe uma coisa?
ele deu gasolina, eu não vou arriscar. A minha decisão é entrar na estradinha. Ele disse que tem um posto que eu consigo gasolina à vontade. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar na estradinha, porque é isso que vai me garantir. Eu não tenho outra opção, eu vou acreditar nele e vou entrar nessa estradinha. O que vai acontecer? Eu sigo e arrisco na estrada e não tem mais posto e fico novamente na estrada. E o meu colega, com o carro dele, entra na estradinha e chega num posto de gasolina e abastece à vontade e fica tranquilo. Nessa comparaçãozinha, é para vocês terem uma ideia do que é. Essa graça preveniente é como se fosse aquela pessoa que veio e ajudou, colocou um pouco de gasolina. Agora, a decisão, se eu vou entrar na ruazinha de terra, onde tem um posto com gasolina à vontade, ou se eu vou por minha conta arriscar na estrada, é uma decisão de cada um. É uma decisão de cada um de nós, é uma decisão de acreditar na fala daquele que deu um pouquinho de gasolina. E percebe essa comparação, o que é a graça preveniente e o livre-arbítrio humano? Antes, se não tivesse dado aquela gasolina, simplesmente nos dois carros estavam na estrada, não teria, a gente está condenado de toda forma, a gente está parado, não tem o que fazer, não tem opção, não tem como fazer nada. Mas alguém veio e ajudou, colocou um pouco de gasolina, só que cada um de nós, com aquela gasolina, precisa decidir se eu acredito na instrução, na orientação dele, de onde tem o posto de gasolina, ou se eu continuo arriscando por minha conta. É essa mais ou menos a ideia do sinergismo que nós, Assembleia de Deus, acreditamos, a cooperação entre Deus e o homem na salvação. Não é mérito humano, é o mesmo conceito, não é mérito humano, mas Deus nos dá a graça suficiente, a preveniente, para escolhermos, exercermos o livre-arbítrio, se temos fé ou não na salvação provida por nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro conceito que nós temos que ter é a presciência de Deus. Presciência é a capacidade de Deus saber todas as coisas antes que aconteçam. Deus é soberano e sabe quem responderá positivamente ao convite da salvação. É esse o conceito que o arminianismo que nós temos, da presciência de Deus. Deus sabe tudo antes que aconteça. Deus sabe tudo. Então, na sua presciência, Deus sabe quem responderá positivamente, ou quem, ao receber o Evangelho, vai aceitar e quem não vai aceitar. Esse é o conceito da presciência de Deus. É Deus onisciente, soberano, poderoso. Ele, antes que nós existíssemos, na eternidade passada, ele sabia que você e eu, em determinado dia, em determinado momento, aceitaríamos o convite da palavra do Evangelho. Esse é o conceito da presciência de Deus. E aí entra, então, o outro conceito de a eleição, que nós falamos, a escolha. Então, a eleição, Deus escolheu as pessoas para a salvação antes da fundação do mundo, com base o quê? Na escolha. Ele olhou, antes da fundação do mundo, olhou e falou o seguinte: eu vou escolher o Márcio, ponto. Que isso é o calvinismo que acredita. Eu vou escolher o Márcio, ele vai ser salvo. E o Zezinho, ele não vai ser salvo, porque eu não vou escolher o Zezinho. Isso é o calvinismo. Nós, então, o que no arminianismo e Assembleia de Deus crê? Que Deus, a eleição dos salvos foi baseado na presciência de Deus. Ou seja, Deus, em toda a eternidade, já sabia que a graça preveniente, o Espírito Santo atuaria e eu decidiria por aceitar a Cristo. E Deus, na sua presciência, sabe quem é a pessoa que não vai aceitar e vai se pregar e não vai aceitar. Não porque ele tenha determinado, mas porque ele sabe qual será a nossa reação ao chamamento do Espírito Santo. Então, ao que o arminianismo, a Assembleia de Deus, crê,
na eleição. Existem os eleitos, os salvos, aqueles eleitos por Deus para a salvação. E quem são esses eleitos? Aqueles que responderam ao chamamento, à pregação, ao chamado do Espírito Santo, à atuação do Espírito Santo. E esses eleitos são eleitos com base no quê? Deus sabia, a sua presciência, Deus sabia quem ia aceitar, porque Ele é Deus. Então Ele é Deus, Ele sabe quem aceitar. Então, os eleitos, quando a Bíblia, no entendimento do arminianismo, quem são os eleitos? São todos que escolheram a salvação em Cristo Jesus. E eles são eleitos desde a fundação do mundo, por quê? Porque Deus determinou? Não. Porque Deus já sabia, porque Ele é Deus, então Ele já sabia quem iria aceitar. Esses são os eleitos. É esse o conceito do arminianismo. Vejamos alguns textos. 1 Pedro 1 e 2. Eleitos segundo a presciência de Deus, ou seja, eleitos de acordo à presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Efésios 1 e 4, que é o texto que nós lemos, é do nosso estudo do livro aos Efésios. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, esse versículo 4 de Efésios 1, como é entendido, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Como ele determinou? Não. Ele, antes da fundação do mundo, ele já sabia, sua presciência, seu pré-conhecimento, ele já sabia quem iria responder positivamente. João 15,16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e nos nomeei. Como se entende isso? Nós não me escolhemos, nós não escolhemos a Deus, Ele escolheu a nós. Como se entende isso? De novo, aquela ideia, em nenhum momento, nenhum ser humano na história, na face da Terra, por si só, simplesmente optaria por escolher Deus. Nenhum ser humano. Então, como que nós tivemos condição de escolher Deus? Porque Ele teve a iniciativa de, com a graça preveniente, o Espírito Santo vir para nos convencer, para falar conosco, ao nosso espírito, ao nosso entendimento. Então, foi Deus, a partir de Deus. Portanto que a Bíblia diz, não me escolhestes vós a mim. Não foi a gente que procurou Deus, mas Ele nos escolheu. Ou seja, é Ele que veio a nós. Ele, a salvação é graça, é mérito totalmente de Deus. Não é por nosso mérito. É Deus que nos deu, a sua graça nos deu condição de optar ou não. E alguns não optam por isso. E a condenação não é então porque Deus determinou que essa pessoa fosse condenada, mas porque ela recebeu da parte de Deus a oportunidade e não a aceitou. Outro conceito é sobre a expiação geral. O que é expiação geral? É a ideia de que Cristo morreu por todos e não somente por alguns eleitos. No calvinismo, entende-se que o sacrifício de Cristo na cruz, ele morreu somente por aqueles que Deus escolheu. Lembra que desde o início nós falamos que o calvinismo é Deus soberanamente escolheu A para ser salvo e predestinado e não escolheu B. E aí sempre a pergunta é, então por que Cristo morreu na cruz? Então o calvinismo diz, Cristo morreu na cruz para consumar a salvação de A, dos que ele já escolheu. Então o sacrifício de Cristo foi para os que ele escolheu, simplesmente para ele. E Cristo não morreu para os que ele não havia escolhido, foi direcionado. Essa é a ideia do calvinismo, né? Dessa expiação específica. E nós, então, a Assembleia de Deus, crê que Cristo morreu por todos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4.
Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ou seja, Deus quer que todos se salvem. Então, como que ele manda o seu filho para morrer na cruz só por alguns? Então, ele meio que, a ideia é assim, ele meio que contou uma mentirinha aqui, deu uma enganada, ele falou que quer, mas na verdade ele não quer que todos se salvem. Ele só diz que quer, fez meio, como é que vamos dizer assim, uma média, né? Fez média com todo mundo. Não, eu quero que todo mundo salve, mas Cristo morreu só por alguns. Então nós, a Assembleia de Deus, crê que Cristo morreu por todos. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a quem? A todos os homens. Mas todos se salvam? Não. Mas ele trouxe salvação a todos. Atos 17, 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. A quem ele anuncia? Todos os homens. Não só para os que ele escolheu, mas todos. João capítulo 3, versículos 15 e 16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a salvação foi, o sacrifício de Cristo foi para todos aqueles que creem nele. Essa é a ideia, o conceito do arminianismo que a Assembleia de Deus segue, que Cristo morreu por todos. Diferente do calvinismo, que Cristo morreu para os eleitos, só para aqueles que Deus escolheu. E aí, por último, vem então a predestinação. A predestinação, então, a Bíblia mostra que cada um, na predestinação, a Bíblia mostra que cada um precisa preservar até o fim, perseverar até o fim para ser salvo. Isso mostra que é condicionado à fé para a eleição e predestinação. Porque quando se fala de predestinação, tem sempre aquela ideia de que, então, quem foi escolhido para ser salvo, individualmente, aquela pessoa que foi escolhida, uma vez salvo, sempre salvo, não importa o que aconteça, ele está salvo. Então, no arminianismo, a Assembleia de Deus não crê nisso, que a salvação está garantida, não tem garantida no sentido de que Deus escolheu um e aí não tem mais como fugir disso. Não é o que a Assembleia de Deus, diferente do calvinismo. No calvinismo, crê nessa predestinação mesmo, que aqueles que Deus escolheu foi determinado por Deus, não há como ele perder a salvação, porque Deus determinou e quem pode com Deus? Se ele determinou, não tem como fugir. O arminianismo, a Assembleia de Deus, tem como crença que nós precisamos perseverar. Então, a predestinação não tem a ver com essa salvação garantida, independente do que a gente faça. Veja textos. 1 Coríntios 10 e 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Hebreus 13 e 12. Vede, irmão, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo, ou seja, a ideia de que pode se apartar de Deus. E veja que está falando com o irmão, não está falando com a pessoa que Deus não escolheu, está falando com o irmão, ele diz, cuidado para que nunca venha no teu coração algum pensamento que te aparte de Deus. Então está implícito a ideia de que pode acontecer isso. Mateus 24, 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem vai ser salvo? Aquele que perseverar. Então, a predestinação não significa uma vez salvo, sempre salvo. A predestinação não é esse sentido. Nós cremos que a pessoa pode cair da graça, é o termo teológico, cair da graça, ou seja, a pessoa aceita Cristo hoje, mas se ela não perseverar, o sentido bíblico de predestinação não é que se ela aceitou a Cristo hoje, ela
está garantida a salvação, não importa o que ela faça. Não, é preciso perseverar. Então, esse não é o sentido de predestinado, não importa o que você faça. Então, qual o sentido de predestinado? Predestinado é sempre, de novo, pela presciência de Deus. Deus viu e considerou a decisão de cada um de nós. Voltamos a Romanos capítulo 8 e 29. Porque os que dantes conheceu, veja, quem dantes conheceu, que anteriormente ele conheceu, a presciência de Deus, Deus conheceu antes, também os predestinou para serem conformes à imagem de Deus, de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então veja que a ideia de predestinação, quem será salvo? Quem tem o seu destino garantido? Aqueles, quando a Bíblia fala de predestinados à salvação, são aqueles em que Deus, pela sua presciência, ele sabe que essa pessoa aceitou e que ela perseverou. Então, Deus já sabe, desde a fundação do mundo, quem são os salvos na eternidade. Essa é a ideia do arminianismo que a Assembleia de Deus crê. Que Deus sabe todos que serão salvos. Isso é garantido, Deus sabe. Então, essa ideia de pré-determinado no sentido de que ele já sabe quem, a sua presciência, pela sua presciência ele sabe quem será salvo. Mas essas pessoas, do ponto de vista de Deus, ele já sabe. Então, vamos dizer assim, está predestinado que ele já sabe. Agora, do ponto de vista humano, eu e você, a gente tem que se cuidar, tem que vigiar, porque se não perseverar, nós não chegamos até o destino final. Uma comparação também muito usada pelos teólogos em geral para entender essa predestinação é uma analogia do navio. Antes de dizer o seguinte, o que normalmente a maioria dos teólogos consideram essa predestinação? Como predestinado um grupo, a igreja. Existem outras linhas de pensamento, né? Mas a principal é que quem está predestinado é a igreja, é o grupo, igreja. A igreja tem um destino já predefinido, a salvação, o céu. Esse já está predestinado. E quem vai chegar nesse destino que já está certo? A igreja. Então, se eu quero estar lá na eternidade, na glória com a salvação, eu tenho que o quê? Fazer parte desse grupo, fazer parte da igreja. Porque a predestinação não é uma predestinação individual, mas é a predestinação de todos que estão no grupo. Então, são duas ideias no arminianismo que existem sobre a predestinação. Uma ideia, a predestinação que tem por base a presciência de Deus, ou seja, Deus sabe todos que serão salvos. Ele já sabe, ele é presciência, ele sabe anteriormente. E isso então está certo, não tem dúvida, não tem chance de perder a salvação nesse sentido, porque ele já sabe, isso já está garantido. Não há dois caminhos, duas chances, não. Isso é certo, os salvos serão salvos garantidamente. E outra ideia também é esse de predestinado que a igreja, o grupo, esse conjunto, o grupo igreja está predestinado à salvação. A igreja será salva. Então, se eu quero estar salvo individualmente, o que eu tenho que fazer? Fazer parte da igreja. Da igreja, não igreja denominação, mas a igreja corpo de Cristo. Então, como eu ia dizendo, uma analogia, ou seja, uma comparação para entender isso, que é muito usado, é de um navio. Um navio carrega muitas pessoas. O navio, ele sai de um porto e ele, antes de você embarcar, ele tem um destino. Eu mesmo já fiz cruzeiro e muitas pessoas já fizeram. Você já sabe a rota e sabe o destino, aonde ele vai chegar. Você pega um navio no Porto de Santos, você não entra no navio e fala, eu vou entrar e vamos ver o que vai dar. Não. As pessoas que entram no navio, elas já sabem aonde esse navio vai. Então, o navio já está predestinado. Agora, se eu quero pegar o navio do Porto de Santos, vamos supor que esse navio vá para Salvador, na Bahia.
Então, se eu quero chegar a Salvador, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar nesse navio. Se eu ficar de fora desse navio, eu vou chegar a Salvador? Não, porque quem vai chegar a Salvador? As pessoas que estiverem dentro desse navio. Salvador, que eu estou dizendo, a cidade, né? Então, essa ideia do grupo, na comparação seria como se o navio fosse a igreja, o capitão desse navio é Cristo, é ele quem dirige, é o capitão, é o comandante desse navio, e tem um destino já pré-determinado, predestinado, que é o céu. Então esse navio, igreja, vai para o céu, vai para a glória, vai para a salvação. Agora, se eu quero chegar a esse destino, eu entro nesse navio igreja, o grupo, o corpo de Cristo dos salvos. Se eu entrar nesse navio e no meio do caminho pegar um bote salva-vidas e sair desse navio, eu não vou chegar ao destino. Quem está predestinado ao destino? O navio. E se eu quero chegar, eu tenho que estar dentro desse navio. Então é esse o entendimento sobre a predestinação. Dito isso, eu espero que tenha ficado claro. Meus irmãos, eu sei que é bastante coisa, a aula ficou até extenso, bastante conceitos, muitas coisas, mas eu quero, na última fala, dizer, não fiquem preocupados, não saiam para debater, para discutir, se é calvinismo, arminianismo, porque tudo isso é uma tentativa de entender esse processo, essas decisões de Deus, como que é, como que não é. Mas assim, na prática mesmo, para mim, o que a Bíblia nos diz? Que se eu aceito, reconheço que sou pecador e aceito a Jesus Cristo como meu único, suficiente Salvador, eu sou salvo. É isso que você tem que ter tranquilo e garantir. Todo esse debate é bom saber, é bom que tenha essas linhas de pensamento, mas não se desgaste por isso. Não se desgaste por isso. Não, de forma nenhuma. Simplesmente continue na tua fé, na tua simplicidade e crendo em Deus e continue firme com Cristo. Amém? Espero que Deus continue abençoando a vida de todos, guardando a todos, em nome de Jesus. Bendito Deus e Pai, quero falar contigo, Senhor, mais uma vez, agradecido por esta oportunidade de ministrar mais uma aula, Senhor, de analisar a Tua Palavra. Peço, Senhor Deus, que essas falas, que tudo isso tenha contribuído para a edificação do Teu povo e de forma nenhuma para confusão, para deixar alguém meio em dúvida. Não, meu Deus, que isso de forma nenhuma aconteça. Eu te peço, Senhor, que simplesmente dê a paz e a tranquilidade a todos, de saberem, meu Deus, uma coisa, que nós somos eleitos de Deus e estamos predestinados, sim, à salvação eterna. Sim, temos garantido a glória eterna. E precisamos simplesmente perseverar contigo, porque esse destino final é certo. E nessa compreensão, meu Pai, eu peço que nos dê paz, também peço que dê saúde, Senhor, que guarde a todos nesses dias de preocupação. Senhor, também ajuda aqueles que estão em dificuldade, talvez até material, financeira. Eu peço em favor dessas pessoas, Senhor, entra com a providência, aqueles que estão vivendo situações até psicológicas de alguma forma, Senhor, dá tranquilidade a todos. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.